tema da nossa aula de hoje é sobre computação em nuvem, Cloud Computing, e também os seus principais modelos de implantação. Esse é o objetivo da aula de hoje. Então, primeiro vamos entender o significado do termo computação em nuvem, Cloud Computing aí do inglês. Basicamente é um conceito que traz a ideia de que os programas e os recursos ficam disponíveis em servidores da internet. E aí um ponto importante é entender quem é a nuvem. A nuvem são os próprios servidores conectados na internet, disponibilizando diversos serviços aí no cotidiano do usuário, certo? Então, primeira historinha bem simples, bem fácil de compreender, a nuvem. Quem é? Os servidores conectados na internet, ok? Depois desse ponto aí inicial, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui alguns elementos também mais teóricos sobre a computação em nuvem. Então agora, deixa eu só me posicionar aqui um pouquinho melhor para que vocês possam entender melhor esses conceitos. Vem comigo. Primeira dica agora, uma parte mais teórica. No conceito de computação em nuvem, o usuário, então, ele acessa programas e recursos remotamente nestes servidores que compõem a própria nuvem. E para isso, o usuário pode utilizar qualquer computador ou qualquer dispositivo conectado na internet. Então, por exemplo, se eu usar uma planilha de cálculo eletrônica na nuvem, em vez de instalar essa planilha no meu computador, eu estou usando isso através de servidores da internet. E aí eu posso usar qualquer computador ou smartphone ou tablet, qualquer dispositivo com conexão com a internet para acessar essa minha planilha de cálculo, justamente porque ela não está instalada no meu computador, está disponibilizada em servidores de nuvem. E com isso eu acesso essa planilha de qualquer computador com conexão com a internet e também de qualquer local. Também tem essa questão geográfica, mais liberdade geográfica quando a gente fala de computação em nuvem, certo? Como o nosso objetivo da aula hoje é falar sobre os modelos de implantação de computação em nuvem, ou ainda o termo deploy aparece em algumas provas, deploy é implantar. Então quando a gente fala de modelos de implantação, modelos de deploy, na verdade é modelos de implantação de sistemas de computação em nuvem. Nós podemos destacar aqui 4 modelos de implantação de computação em nuvem, que é a nuvem privada, a nuvem pública, a nuvem híbrida e a nuvem comunitária. Vamos aqui descrever cada um desses modelos de implantação, então começando com a ideia, claro, da nuvem privada. Esse é um modelo de implantação de nuvem que é construído para atender a demanda de uma única empresa, ou de uma única organização, uma única instituição ou um único usuário. Quer dizer, vamos imaginar uma empresa que resolve criar o seu próprio sistema de computação em nuvem, e esse sistema de computação em nuvem atende somente esta empresa. Então, isso é uma nuvem privada. Vamos aqui observar essa ilustração que explica melhor a ideia da nuvem privada. Acompanha aqui, eu tenho o prédio dessa empresa que eu citei, então vamos imaginar ali empresa A, e essa empresa A resolveu criar o seu próprio sistema de cloud computing, o seu próprio sistema de computação em nuvem. E esse sistema é de acesso único e exclusivo desta empresa. Por isso que nesse caso nós chamamos de nuvem privada, porque é um sistema de computação em nuvem, de cloud computing, mas que foi criado nesse caso para atender uma única empresa, uma única organização, uma única instituição, certo? Bem, isso é a ideia da nuvem privada. Mas nós temos também o modelo de implantação de nuvem pública. Nesse caso, pessoal, é um modelo onde o sistema de nuvem ele é construído para atender diversas empresas, isto é, diversas organizações ou o público em geral. Imaginando sistemas como, por exemplo, o Google Drive do Google, o OneDrive da Microsoft, o iCloud da Apple, o Dropbox e tantos outros sistemas de nuvem que são sistemas de nuvem pública, que são sistemas criados para atender diversas empresas, diversos usuários, muitas vezes centenas e milhares de usuários ao redor do mundo inteiro. O Google Drive, que eu citei antes como exemplo, é um sistema de nuvem pública, porque a empresa Google criou o Google Drive como um sistema de nuvem não para atender somente a empresa Google, e sim para atender milhares e milhares de outras empresas e outros usuários ao redor do mundo inteiro.
Então essa é a ideia da nuvem pública. Vamos aqui à ilustração de como é a ideia da nuvem pública. Então imagina que eu tenho aqui a ideia de várias empresas em diferentes prédios, aqui só para dar uma ideia que são várias empresas, empresa A, empresa B, empresa C, e essas empresas estão utilizando aqui um determinado sistema de nuvem pública. Percebe que na ideia da nuvem pública, como eu estou mostrando nessa ilustração, ela não atende uma única empresa. A ideia da nuvem pública é atender diversas empresas, diversas organizações, instituições ou diversos usuários. Aí nós temos a ideia da nuvem pública. Mas existe nessa história do modelo de implantação de nuvem também o que nós chamamos de nuvem híbrida. E o próprio nome já dá um bom indicativo, né, pessoal? Quando a gente fala de nuvem híbrida, é um híbrido dos outros modelos. Quando a gente faz um modelo de implantação de nuvem híbrida, onde parte do uso dos recursos de nuvem é particular, é privado, e outra parte desses recursos são alocados em sistemas de nuvem pública. Aí nós chamamos de nuvem híbrida. Então a nuvem híbrida é quando a gente vai juntar mais de um modelo de nuvem, criando um outro modelo que é a nuvem híbrida. Então, a nuvem híbrida é um modelo baseado na união de outros modelos, como, por exemplo, juntar parte dos recursos alocados em nuvem privada e parte dos recursos alocados em nuvem pública e chamamos de nuvem híbrida. Vamos à ilustração da ideia da nuvem híbrida. Então, primeiro imagina aquela empresa A que montou o seu próprio sistema de nuvem privada. Então vamos imaginar por enquanto aqui a empresa A, observa ali na ilustração, acessando o seu próprio sistema de nuvem privada. Mas essa empresa agora, pessoal, resolveu alocar parte dos seus recursos nessa nuvem privada e outra parte dos seus recursos em um sistema de nuvem pública. Então observa que aquela empresa A, que eu estou mostrando ali, a primeira que aparece ali, ela está usando parte dos seus recursos numa nuvem privada, que atende só a essa empresa, e parte dos recursos essa empresa está alocando em sistemas de nuvem pública, que são usados por várias outras empresas. Isso quer dizer que essa empresa A usa um sistema, um modelo de implantação de nuvem que nós chamamos de nuvem híbrida, onde parte dos recursos é alocado em nuvem privada e parte dos recursos são alocados, como eu mencionei ali, em nuvem pública. Aí nós temos a ideia da nuvem híbrida. Bem, pessoal, além desses três conceitos, três modelos de implantação, existe também um modelo chamado de nuvem comunitária, ou em algumas poucas provas de nuvem comunidade. Então, comunidade de nuvem ou nuvem comunitária é a mesma coisa. E é um modelo de implantação onde as organizações que possuem algum interesse comum criam o seu próprio sistema de nuvem. Então, imagina a seguinte situação. Várias empresas, empresa A, B e C, diversas empresas que pertencem à área de concurso público. Então elas têm um interesse comum é a área de concurso público, resolvem criar um sistema de nuvem para atender a área de concurso público. Quer dizer que essas empresas estão criando uma nuvem comunitária, porque elas são empresas que têm um interesse comum, nesse caso concurso público, estão criando um sistema de nuvem para concursos para atender esse interesse comum dessas empresas, e aí nós chamamos que é um modelo de implantação de nuvem comunitária ou uma comunidade de nuvem. Vamos ao exemplo aqui na ilustração. Então observa ali na imagem, eu tenho aqui a empresa A e a empresa B, que são duas empresas da área de concurso, ali concurso A, concurso B. E essas duas empresas resolvem criar um sistema de nuvem para concursos. Isso é a ideia de nuvem comunitária, porque nós estamos criando um sistema de nuvem para atender algum interesse comum de uma comunidade de empresas, de usuários, de organizações ou de instituições. Nesse caso, é uma nuvem comunitária de concurso. Perfeito, pessoal. Agora que nós falamos desses vários modelos de implantação de nuvem, vamos resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto. Então vamos lá, a leitura da questão 1, acompanha comigo aí na tela. A respeito da computação em nuvem, julgue o próximo item. A cloud híbrida é caracterizada na situação em que duas clouds, uma privada e uma pública, estejam em comunicação e compartilhem recursos. Pessoal,
o termo cloud significa nuvem. Então, quando ele diz ali a cloud híbrida, ele está falando o modelo de implantação de computação em nuvem híbrido. Diz, é caracterizado na situação em que duas clouds, quer dizer, dois modelos de implantação de computação em nuvem, uma privada e uma pública, estejam em comunicação e compartilhem recursos. É isso, pessoal, que é a ideia da nuvem híbrida? A nuvem híbrida é isso, quando nós temos uma nuvem privada e uma nuvem pública atendendo um determinado sistema? Perfeito! A nuvem híbrida é justamente a união de outros sistemas de nuvem. Então, por exemplo, quando a gente tem uma nuvem híbrida, é bem provável que essa empresa esteja usando parte dos recursos em nuvem privada e parte dos recursos em nuvem pública, como sugere a questão, e por isso certíssimo aqui a resposta dessa questão. Vamos lá para a nossa questão número 2, falando sobre esse assunto. Acompanha comigo. A questão diz assim: em uma organização que possui serviços de tecnologia da informação em uma nuvem no seu data center privado e em outras duas nuvens públicas, a arquitetura para deploy de nuvem é letra A, comunitária, letra B, privada, letra C, híbrida e a letra D, pública. O pessoal percebe que o termo deploy que está citado ali significa implantar, implantação. Então nós vamos trocar ali a palavra deploy por implantar, arquitetura para implantação de nuvem, certo? Vamos entender toda a questão então. Quando ele diz assim, ó, uma organização que possui serviço de tecnologia da informação em uma nuvem no seu data center privado. Bem, quando diz lá no começo que a empresa está usando sistemas de nuvem em seu data center privado, isso quer dizer que a princípio é uma nuvem privada. Aí continua, e em outras duas nuvens públicas. Quer dizer, essa empresa usa parte dos recursos em nuvem privada e outra parte dos recursos em outras duas nuvens públicas. Aí pergunta, a arquitetura para deploy, quer dizer, para a implantação da nuvem é, se usa parte dos recursos em nuvem privada e outra parte dos recursos em nuvens públicas, obviamente, então, nós temos uma caracterização aqui da nuvem híbrida, que nós temos ali na letra C de Canadá. Como eu já bem mencionei para vocês, a ideia da nuvem híbrida, parte dos recursos em nuvem pública, parte dos recursos em nuvem privada. C de Canadá. Vamos lá então para a questão 3 desse assunto. Acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: modelo de implantação de computação em nuvem, onde a infraestrutura de nuvem é uma composição de duas ou mais infraestruturas de nuvens distintas, privada, comunitária ou pública, que permanecem como entidades exclusivas, mas unidas por tecnologia padronizada ou proprietária, que permite a portabilidade de dados e aplicativos. Por exemplo, o estouro de nuvem para balanceamento de carga entre nuvens. Esse modelo é a letra A, nuvem pública, letra B, nuvem privada, letra C, nuvem comunitária, letra D, nuvem híbrida. Bem, para responder essa questão, nós temos que entender o que ele disse lá em cima. Ó. Modelo de implantação de computação em nuvem, onde a infraestrutura de nuvem é uma composição de duas ou mais infraestruturas de nuvens distintas. Composição de duas ou mais infraestruturas de nuvens distintas, privada, comunitária ou pública, que permanecem como entidades exclusivas, mas unidas por tecnologia padronizada ou proprietária que permite a portabilidade de dados e aplicativos. Esse modelo, então, pessoal, é claro, é a nossa nuvem híbrida novamente, porque sempre que ele indica que estamos usando mais de um modelo de nuvem, seja nuvem privada com nuvem pública, privada com pública e comunitária, nós criamos aí uma nuvem híbrida, aquela que usa mais de um modelo de implantação de nuvem para criar um novo modelo de nuvem, que nós chamamos de nuvem híbrida, por isso resposta a letra D.